Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, vamos lá gravar mais um vídeo, né? Eu achei pertinente porque foi um assunto que veio de uma outra pessoa que postou um vídeo falando sobre isso e eu achei legal a questão do conteúdo que ela colocou, entendeu? Então, o que eu imaginei? Como a internet no YouTube. Aqui a gente tem essa possibilidade de deixar nossas opiniões, entendeu? Eu acho interessante a gente sempre pesquisar coisas e falar coisas que tenham pertinência e embasamento. E a questão levantada em si é se há diferença entre uma mulher trans ou uma travesti. Eu vou começar lendo um texto para vocês de um artigo que eu encontrei na internet referente a um seminário sobre transgêneros, entendeu? Onde é falado sobre o mito Roberta Close, e isso pra gente entender esse contexto cultural da palavra travesti, entendeu? Porque é um termo muito antigo, uma etimologia muito antiga, e isso é interessante a gente compreender para o quê? Para poder entender como é os nossos contextos atuais, entendeu? Então é um trecho desse seminário que fala justamente nesse ponto. Eu achei interessante ler para vocês, porque a gente vai conseguir tirar desse pequeno trecho esses contextos sobre a palavra travesti e chegar dentro do conceito trans e de representatividade, entendeu? Porque tem sempre essa confusão. Então eu vou conseguir depois poder explanar o que eu penso sobre esse conceito, dar a minha opinião. Então vamos lá. A partir de julho de 1984, Roberta Close foi uma notícia constante nas páginas dos jornais de Fortaleza. Acontecimento discursivo que levou a colunista Regina Marçal, né, a chamar aqueles anos de geração Roberta Close. A jornalista, que assinava uma coluna social publicada aos domingos no jornal O Povo, produziu um discurso conservador acerca da visibilidade que os homossexuais assumiam no início dos anos 80. Então a gente vai começar um trecho pausando um pouquinho nesse ponto, porque o que o texto fala acerca da visibilidade que os homossexuais assumiam no início dos anos 80. Então a gente já não tem nem questão de visibilidade trans, entendeu? Pra gente ver o quanto a gente evoluiu, o quanto evoluímos durante cerca desses tempos que se passaram, que a gente tá falando de 1980, ou seja, quase 40 anos, gente. Então, e a questão da visibilidade trans começou, vamos dizer, tipo, há uns 10 anos atrás. Não que não existisse já ONGs e coisas do tipo, mas essas ONGs, pelo menos aqui em São Paulo, das que eu tenho conhecimento, eu acho que a da Brenda Lee, que era a princípio, era o Palácio das Princesas, acho que era o Palácio das Princesas o nome, de 1987, o ano que eu nasci, porque eu tenho 34 anos. Tinha como é que é o nome dela? Andréa de Maio, mas ela era uma cafetina, entendeu? Então, para todos os efeitos, ela ajudava e ao mesmo tempo prostituía essas meninas, entendeu? Tem uma história muito bacana, eu acho interessante quem quiser pesquisar, porque acaba agregando mais histórias e mais conhecimento sobre esse meio. E aí a gente consegue entender esse contexto histórico, entendeu? Porque a palavra travesti, ela carrega um contexto histórico junto com ela, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Em uma de suas colunas, intitulada Geração Roberta Close, Regina Marçal, manifestava o temor a respeito da visibilidade daqueles que estavam se tornando, em sua opinião, a grande maioria, ou seja, transformistas, assumidos, enrustidos e outros do ramo. A jornalista afirmava que, diferentemente de alguns anos atrás, quando o terceiro sexo era envolto em um amontoado de tabus e preconceitos que
comentando por debaixo dos panos, ainda causava impacto e chocava até os mais avançadinhos, a geração Roberta Close estava a todo vapor. Proliferação vergonhosa da bicharada que antes era restrita a profissões de cabeleireiros, costureiros e maquiladores. Para quem é da época, nesse período, maquiador se chamava maquiagem, tinha o nome de maquilagem, entendeu? Era o termo utilizado. E maquiladores tomou conta de todos os setores da sociedade, invadindo teatros, cinemas, novelas, comerciais de televisão, chegando até o alto society e ao plenário do Legislativo. Isso aqui é uma matéria do Povo, no jornal Povo, 3 de junho de 1984, que foi a época que a Roberta Close surgiu. Aí, esse discurso de reprovação manifestado na coluna assinada pela Regina, facilmente considerado homofóbico nos dias de hoje, contrastava com o discurso de fascínio, admiração e curiosidade que o fenômeno Roberta Close despertava na imprensa de Fortaleza. Contudo, esse fascínio presente na produção discursiva dos jornais de Fortaleza estava reservado a travestis que conquistavam prestígio nacional. Ou seja, nessa época, a Roberta Close, óbvio, era que tinha mais ênfase, porque foi a primeira e tal. Só que depois começaram a surgir rivais dela, porque acho que nessa época tinha essa coisa, você sempre tinha que ter um rival para fazer sucesso. Então, a Roberta era carioca, e em São Paulo nós tínhamos a Thelma Lippe, que era a rival dela aqui em São Paulo. E então, aqui eles citam o quê? Que travestis que conquistavam prestígio nacional, como La Close e a própria Rogéria. Mas a Rogéria já é um pouco mais antiga em relação à Roberta. Ao contrário destas, as travestis que apareciam... Agora é importante frisar esse termo, gente. As travestis que apareciam no O Povo e no Diário no Diário do Nordeste eram associadas, na maior parte das vezes, ao universo de crime e da prostituição, consideradas empecilhos ao ordenamento dos espaços públicos da cidade. A ideia de eu ler esse texto para vocês e falar desse assunto que, que eu comecei a falar, a diferença entre travesti e trans, entendeu? No meu conceito, e com base nesse texto, no contexto histórico, vamos colocar assim, travesti é uma etimologia, é uma palavra que existe. Eu não posso afirmar, mas no que eu li e vi de coisas assim anteriores do passado, é um termo que vamos dizer que surgiu lá na década de 50, 60, entendeu? Porque nesses picos você já vê, em reportagens dessa época você já vê esse termo sendo utilizado, entendeu? Mas eu não sei se essa palavra é mais antiga a esse ponto. Só que, se você pegar o contexto histórico, essa palavra era para representar o quê? Pessoas como eu, atualmente, como você que me assiste aí do outro lado, entendeu? E como qualquer outra menina que hoje se intitula mulher trans, entendeu? Voltando, acho que travou. Tipo, década de 80, 70, 80, entendeu? Esse termo era pra definir pessoas como nós, gente. Tipo, e tinha uma separação bem clara, entendeu? Transexual era a pessoa que passava pela cirurgia de adequação da sua genitália, do seu genital, né? Fazia essa modificação no seu corpo. O travesti eram pessoas que não faziam a mudança, mas que viviam full time na sua vida, entendeu? Como mulheres comuns, entendeu? Só que, claro, tem lá suas diferenças. A gente hoje somos muito mais diferentes das que eram antigamente. Eu aconselho depois vocês pesquisarem, tipo, verem alguns vídeos dessa época,
um documentário uma reportagem do... Ai, caramba, me fugiu. Do Goulart de Andrade. Que justamente que é com o André de Maia, que eu falei lá no começo. E tem essa questão, assim, sabe? Muito bacana, muito legal de como era a vida delas, entendeu? E como elas eram. E até mostra a questão do silicone industrial e tal. Então, no meu conceito, o que eu vejo é que não há muita diferença, gente. Só que pelo contexto histórico da palavra e pelo fato de ser uma palavra que sempre remeteu à marginalidade, à prostituição, entendeu? Ela carrega um estigma muito complicado. E muitas meninas trans fogem desse estigma. Elas não abraçam isso como uma militância. Elas se sentem ofendidas, às vezes, quando são tratadas nesse termo, entendeu? E eu, por exemplo, tive uma situação muito engraçada no qual eu falei pra pessoa, eu não tenho problema de me afirmar como travesti, entendeu? E a pessoa virou pra mim e falou assim, mas você não é travesti. Você é feminina demais, é delicada demais, você é inteligente. Ele começou a me elogiar, mas a forma como ele começou a me elogiar era depreciando as meninas que se intitulam como travesti, entendeu? Então não há o que você... Pra mim, como eu coloquei pra ele, não adianta você me elogiar e depreciar ela, porque no final nós somos todas iguais, entendeu? Não há diferença. Na sua cabeça pode haver, mas não tem. No meu ponto de vista, não há essa diferença. Pode ser que existam alguns detalhes. Eu posso supor, por coisas que eu já ouvi, entendeu? Que a travesti, no caso dela, ela às vezes pode não se enquadrar nessa questão de mulher, como as garotas trans têm. Então, o termo travesti para ela é mais confortável porque ela não se sente, às vezes, uma mulher, entendeu? Ela se sente aquele ser que se transveste, mas na sua essência não tem essa questão como muitas meninas trans têm, entendeu? Então vai desses conceitos. É um tema polêmico. No meu ponto de vista, é muito superficial essa coisa, porque se a gente for medir as características, a menina trans não resignada, eu não consigo falar essa palavra, ela pode ser classificada sem nenhum problema por travesti, mas o estigma que muitas, às vezes, desconhecem, não entendem, ou até conhecem e tem um pouco de preconceito, não vão abarcar, não vão abraçar, porque é um contexto cultural mesmo, gente. Quando você se intitula travesti, nossa, já te olham torto. Já olham torto pra gente como a gente fala que é trans. Imagina você se assumindo travesti, entendeu? É muito mais complexo, né? Mas o ideal, eu acho que quando a gente vai falar isso, sobre esse tipo de assunto, é você pesquisar, entender o passado, porque foram trocas de termos, entendeu? Na minha ótica, a palavra travesti começou a ser substituída por essa questão trans, entendeu? Tipo, por volta de uns 7 ou 8 anos pra cá, entendeu? Porque até 2010, pelo convívio, vivo muito no centro de São Paulo e lá, entendeu? É o reduto do meio LGBT, principalmente a República, quem frequenta sabe. E não tinha esse termo. Eu comecei a ver isso bem mais pra cá, entendeu? Tipo, esse movimento, até a própria parada, entendeu? A gente... É só você pegar o momento que mudou a sigla de GLS pra LGBT, entendeu? Demorou um certo tempo. Até então, a letra T e outras mais não tinham visibilidade, né? E muita gente não entendia. Hoje, a gente tem acesso às informações, tem muitas pessoas falando sobre esse assunto e acaba gerando esse interesse por pesquisa, por conhecer, por entender, né? Mas no meu ponto de vista é muito sutil.
É cada pessoa que vai determinar, entendeu? Por um contexto histórico, se você quiser abraçar o nome para si, é interessante porque você vai validar a causa de muita gente que passou por esse mundo, infelizmente foi embora, mas contribuiu para que a gente pudesse ter essa liberdade, entendeu? Coisa que elas não tinham. Se vocês assistirem os vídeos antigos, vocês vão entender o que eu tô falando, gente. É bem complexa a vida, tipo, de uma travesti nos anos 80, entendeu? Muito preconceituosa. Por exemplo, eu nasci na época de uma operação policial chamada Operação Tarântula, que era para exterminar travestis, entendeu? Aqui na cidade de São Paulo. Né? É uma operação até muito famosa. E é complicado, gente. Muito complicado essas coisas. Então, se a gente esquece esse contexto histórico que acompanha essa palavra, entendeu? E traz por essa questão de identidade de gênero, entendeu? É complexo. Fica estranho por quê? Porque você apaga esse contexto, essa história toda que carrega esse nome, entendeu? É um nome que para muitos é pejorativo, carrega símbolos de conceitos não legais e que muita gente não quer adotar, entendeu? A própria pessoa na qual eu vi esse assunto, ela mesma se diz, eu me intitulo uma mulher trans. Mas se você colocar na ponta do lápis as diferenças, às vezes são tão sutis e às vezes nem existem, entendeu? Então é legal. Eu quis pesquisar, fui atrás desse texto, porque tipo, se você analisar pelo ponto da Roberta Close, existia mesmo essa segregação, porque ela em sua época de glamour, né? Agora ela é uma senhora e todo mundo deprecia por conta da questão da idade, porque a gente muda, né? A gente tem que pensar nisso. Mas no auge da sua beleza, ela ofuscava qualquer mulher, entendeu? Só que trazendo isso para os nossos dias atuais, a gente tem muitos exemplos de Roberta Close por aí, entendeu? Porque se você analisar as fotos primeiras dela, ela não tinha nenhuma intervenção cirúrgica, era natural. As intervenções cirúrgicas dela começaram, acho que depois da fama, por aí, entendeu? Depois do estrelato dela. Mas até então, quando ela apareceu mesmo, você percebia que eram coisas que provinham do hormônio, entendeu? Não tinha intervenção cirúrgica ali. Então, acho que tinha... Por isso que causava essa diferenciação. Porque se você pegar os vídeos antigos e comparar, as meninas daquela época, elas eram todas naturais, entendeu? Não tinha acesso a recursos só as que tinham dinheiro, né? Ou as que iam para a Europa. Mas não existia muitos recursos como tem hoje, entendeu? Era bem diferente. Então, tem esse contexto histórico. No meu ponto de vista, não há diferença, gente. É muito sutil, mas claro, isso fica para cada pessoa, porque é um assunto que abrange pessoas e cada pessoa define aquilo que ela é, na verdade. Não adianta eu chegar aqui e taxar, não existe diferença. Claro que existe. No meu ponto de vista, não existe. São muito sutis. E quando você não é resolvida nessa questão com esse termo, aí pode acontecer problemas. No meu caso, eu não tenho. Nunca tive. Depois que eu me assumi trans, não tenho problema quanto a isso. Eu acho que tipo, é uma forma de eu poder ter um contexto histórico e militar, entendeu? É um termo que me ajuda na questão da minha militância, entendeu? Assumindo isso, eu valido outras vidas que vieram antes, outras causas, outras lutas, e que é o mais importante, né, gente? E a mensagem que eu queria deixar era essa mesma. Espero que vocês gostem, tenham gostado, espero que reflitam. Esse texto eu vou tentar deixar o link na descrição. E se puderem, leiam, porque é muito interessante também. E pesquisem, vejam vídeos antigos. É interessante a gente buscar um pouco a nossa história e conhecer como foi e como tudo se encaixou ao que a gente vive nos dias atuais, tá ok?
E eu vou me indo, e beijinhos pra vocês e até a próxima.